Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós estamos estudando a jornada de Israel no deserto, neste terceiro trimestre de 2024, que naturalmente envolve o livro de Números em especial, como também Êxodo, Levítico e o próprio Deuteronômio. Estamos agora na nossa lição de número 12. E o título dela é Moisés conduz Israel até ao fim da jornada. Ou seja, estamos no final do nosso estudo, e isto envolvendo o livro de Números em especial, a partir do capítulo 25. E ainda com Moisés à frente do povo, numas últimas narrativas que nós temos desta jornada pelo deserto. Nosso texto áureo diz: manda, pois, a Josué, e esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Assim ficamos neste vale, defronte de Bet-peor, em Deuteronômio, capítulo 3, verso 28 e 29. Aí está, últimos momentos de Moisés com o povo, o que é registrado em Deuteronômio e também no final do livro de Números. E nossa leitura bíblica em classe, Números capítulo 27, verso 12 a 23. E finalmente o nosso esboço, e os subtítulos são: Finéias faz propiciação pelo pecado de Israel com as Moabitas. Segundo subtítulo, a segunda contagem do povo e o anúncio da morte de Moisés. E terceiro subtítulo, a vingança de Deus contra os midianitas e moabitas. Precisamos lembrar que dos mais antigos que saíram da terra do Egito, nós temos praticamente aqui citados, ainda vivos, Moisés e também Josué e Caleb. Quanto a Arão e Miriam, também já foram recolhidos. E dentro do texto que está em tela, em uma introdução, na medida em que nos aproximamos dos últimos capítulos de Números, poucos são os eventos que resta relatar. Antes de Moisés dar por encerrada a jornada de Israel pelo deserto, e após um último discurso, transmitir a liderança do povo a Josué, o qual os conduziria para além do Jordão, a fim de conquistarem a terra prometida. Na lição de hoje, trataremos desses últimos episódios esparsos, em meio a diversas leis, as quais, por sua vez, reservaremos para estudo na próxima e última lição do trimestre.
Muito bem, Moisés conduzindo o povo. Mas a nossa lição de hoje começa com um fato triste. E o primeiro subtítulo que diz: Finéias faz propiciação pelo pecado de Israel com as moabitas. Sim, na caminhada, já no finalzinho, o que Balaão não conseguiu, querendo amaldiçoar o povo, mas depois percebemos nessa lição de hoje que ele ensina a Balaque, aos moabitas e medianitas, como fazer o povo de Israel cair da graça de Deus. Ou seja, ensinou a eles o que fazer para que esse povo pecasse. E pecando, aí pronto, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E assim, nós temos esse primeiro subtítulo, e para ele colocamos 3 textos que nós estaremos apresentando, que são os 3 parágrafos a seguir. O que está em tela agora é o primeiro, dizendo: após serem abençoados por Deus, todo o povo de Israel, e terem a vitória sobre os seus inimigos profetizada por Balaão, os israelitas mantinham-se inabaláveis e seguros em seu acampamento no deserto. E o final do capítulo anterior, capítulo 24, parece indicar que, não havendo acordo entre o propósito de Deus e o desejo do profeta Balaão, profeta corrupto, de agradar ao rei dos moabitas, esses dois, o profeta e o rei dos moabitas, Balaão e Balaque, esses dois se separam pela frustração dos seus planos. Contudo, não demora para lermos novamente a respeito dos moabitas, que, embora preocupados e temerosos quanto aos israelitas e desejando o seu mal, por sua vez, não eram considerados com a mesma desconfiança, prevenidos como estavam os israelitas de incomodarem Moabe. Tanto que, ao deter-se em Sintim, afirma-nos no texto sagrado, sem rodeios, que os filhos de Jacó, o povo de Israel, se envolveram com as moabitas, ou os moabitas primeiramente, a ponto de se deixarem seduzir para pecar contra o Senhor Deus, curvando-se a Baal Peor, o ídolo deles, sacrificando e prostituindo-se perante os falsos deuses de Moabe. Tamanho pecado provocou gravemente ou grandemente a ira de Deus, que se manifestou na forma de uma terrível praga, que rapidamente ceifou a vida de milhares de israelitas e que produziria efeitos que se estenderiam por muito tempo. Mas vamos entender, o povo no deserto, todo o tempo comendo maná, o tempo todo, e agora de repente são tentados em pleno deserto a um grande banquete, uma festança, com libertinagem também. Pronto, e aí o povo de Israel não vigiou e entrou junto com os moabitas em suas festas, em seus banquetes, em sua idolatria e também em prostituição diretamente física. É o que vai nos dar confirmação o texto seguinte que nós vamos estar lendo nesta nossa nova etapa do nosso estudo. Os textos que nós apresentamos para os professores utilizarem uma proposta, cada professor escolhe os textos que quer. É Números capítulo 24 e verso 25, quando mostra que o compromisso de Balaão no deserto tinha terminado.
porque por toda forma e todo jeito não conseguiu mudar a palavra que Deus colocava na sua boca. E a palavra que Deus colocava na boca de Balaão era só bênção, bênção para Israel e derrota para os seus inimigos, e benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. E aí Balaão foi para o seu canto, deveria voltar para a Mesopotâmia, e Balaque voltou para o seu povo, o povo moabita. Aqui há o registro de uma separação. Mas em Números 25, agora o capítulo seguinte, verso 1 a 3, nós vemos o acontecimento que nós estamos falando agora. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E o verso 2 e 3, estas convidaram o povo aos seus sacrifícios, sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntamente, pois, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, o ídolo, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Pronto. Pecando o povo desta forma, na idolatria, na prostituição. Pronto. Aí, Deus mesmo se irou contra o povo, e uma praga já começou pelo povo, e o povo estava morrendo em grande quantidade. História triste essa. E esse desvio de Baal Peor, observem que, na verdade, as coisas vão se resolver de uma forma rápida daqui a pouco na nossa história, mas, entretanto, essa vergonha do povo facilmente se corromper e se desviar dos caminhos de Deus vai ser falado continuamente, de geração em geração, como, por exemplo, em Josué. Nós temos no capítulo 22, final já agora da vida de Josué, quando este assunto volta à pauta outra vez. 22 de Josué, o verso 17, que diz: foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor. Ou seja, Deus castigou, houve sacrifícios de expiação, houve atuação dos sacerdotes buscando o favor de Deus pelo povo, mas a mancha, a vergonha, a história triste permaneceu por muito tempo, que no final da vida de Josué, isso ainda é considerado, que aquilo era como uma impureza e um pecado que estava sempre como que diante dos olhos deles. Mas passemos à frente num segundo texto, que também agora está em tela, um segundo parágrafo nesse subtítulo: Finéias faz propiciação pelo pecado de Israel com as moabitas. Então já está vendo o desvio, já está vendo a idolatria, já está vendo prostituição lá no próprio deserto. E Deus também não ficou sem se pronunciar, trazendo a praga que vinha matando muitos. Mas, além disso, observe que numa sequência natural, nós temos o sumo sacerdote, como também o próprio Moisés, como outros mais temerosos de Deus, correram para se prostrar diante do santuário de Deus, pedindo clemência, porque a praga já estava acesa e matando a muitos. Que tipo de praga? Não é falado, mas era mortal. Então, muitos chorando, prostrados diante do santuário, e o povo
muitos também se corrompendo na idolatria e prostituição. E ousadamente, abusadamente, sim, um israelita traz uma medianita no ato de prostituição para dentro do acampamento, para dentro da sua própria tenda, pronto. E aquilo, vamos dizer assim, irritou ao sacerdote Finéias, que logo pegou uma lança e foi até aquela tenda, aquele casal, e os matou de imediato ali mesmo. Pronto, alguém se condoeu com tamanha falta de respeito e falta de temor diante de Deus. O povo morrendo, outros mais prostrados, chorando diante de Deus, pedindo misericórdia, e alguém traz para dentro do acampamento aquilo que era, sim, justamente um pecado grave, trazendo sujeira, impureza espiritual, fazendo o povo, vamos dizer assim, não estar mais limpo e santo diante de Deus. Ou seja, seria um desastre. Mas sacerdote Finéias correu e fez a limpeza numa reprovação deste ato de forma imediata. O texto está em tela, diz assim: era necessário apaziguar a ira de Deus, torná-lo novamente propício ao seu povo, reparando-se a injustiça pela punição dos transgressores, daqueles que haviam passado para o território de Moabe para pecar. Daí a determinação tanto para que Moisés enforcasse os maiorais que haviam pecado, como para os juízes matarem aqueles que haviam pecado dentre os homens sob a sua responsabilidade imediata. Eis que então se apresenta no meio da congregação um israelita e uma mulher midianita, unidos em idolatria e prostituição, como se fosse pouco trazer morte e luto para a nação que pranteava perante o Senhor. Seja como for, a afronta não passa despercebida a um dos sacerdotes, Finéias, filho de Eleazar, o qual, tomando a lança, vai até eles na tenda e os atravessa a ambos, matando ali mesmo, naquele local. Agora observem, pecado grave, um desrespeito às coisas de Deus. De imediato o sacerdote Finéias age e elimina aquele casal, e Deus já se deu por satisfeito. Há alguém na brecha, há alguém por Deus, há alguém que reprova o pecado e o erro e age de forma bem rigorosa mesmo. Pronto. E esse foi o Finéias. E nesse momento percebes que a praga some. Ou seja, Deus já se dava por satisfeito, vingado, e o povo já estava punido, repreendido pela transgressão realizada. E observem, o casal que entrou no acampamento morto, os líderes enforcados, os que pecaram, e o resto do povo, os seus juízes, os seus líderes, estavam eliminando todos aqueles que se corromperam. Ou seja, estava sendo tirado de todo o Israel os pecadores do meio do povo. E Deus se deu por satisfeito nesse ponto. E esta expressão nós vemos em Números, no capítulo 5, que nós já temos citado anteriormente, nos versos 4 a 9, que dizem para nós: disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel
e trouxe a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou a lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Mas o verso 9 ainda diz: e os que morreram daquela praga foram 24.000. Ou seja, sem batalha, mas na ira de Deus e no acerto de contas, pronto, só da praga 24.000 foram mortos. Que desastre, que vergonha, que falta de resistência à tentação. Pronto, e deu a mortandade desta forma. Passando ainda a um texto terceiro nessa sequência, nesse primeiro subtítulo, Finéias faz propiciação pelo pecado de Israel com os moabitas. Agora, vou falar antes da leitura desse texto. Quando aconteceu de Finéias ir e ferir aqueles que desrespeitosamente, afrontosamente, vieram para o acampamento trazendo a idolatria e a prostituição, Finéias matou-os. Precisamos entender que a função dos levitas é que eles, os levitas, deveriam morar em torno do santuário de Deus, para não deixar que o santuário fosse de alguma forma profanado. E todos que viessem ao acampamento de uma forma errada ou quisessem chegar ao santuário de uma forma indevida, pronto, eram mortos. Ou seja, estavam profanando o lugar santo de Deus. Por isso que nós vimos antes aquela lição que trata de um recurso imediato para a limpeza dos que estavam impuros, para que o acampamento, o povo de Israel, não ficasse impuro aos olhos de Deus. E agora nós temos caso de impureza entrando no santuário. Foi por isso que o sacerdote foi e eliminou. Era a função dos levitas cuidar da santificação ou da santidade de todo o acampamento, em especial do tabernáculo de Deus. E assim lemos o terceiro texto que diz: o caso era de um transgressor que, mesmo depois de contemplar a desgraça que havia causado ao seu povo, em clara desaprovação divina, em vez de se arrepender e buscar expiação, preferiu insistir no erro, mantendo a mulher midianita e trazendo-a para o meio da congregação, o que tornava o arraial impuro. Ao que o sacerdote, movido por puro zelo divino, agiu de tal modo coerente com a justiça de Deus, que ao matar o israelita com a midianita, fez propiciação por todo o povo, cessando então a praga, e ainda obtendo paz com Deus para si e seus descendentes. Com efeito, foi a melhor coisa que, como um sacerdote que desejava a salvação do seu povo, da destruição que lavrava no meio da congregação, deveria ter feito naquela ocasião. Por essa causa, Finéias recebe a promessa de Deus de que o sacerdócio se manteria perpetuamente sobre a sua posteridade. Ou seja, ele fez o juízo de Deus. Alguém que se levantou em blasfêmia, provocação, profanação das coisas e do povo de Deus, pronto, foi repreendido na hora. Agora vamos entender que muitos acham isso coisa demasiadamente má. Mas lembrem-se, por exemplo, da rainha Esther, quando ela disse: ninguém pode entrar na presença do rei sem aviso, sem ser chamado.
E ela, ainda que esposa e rainha, não podia entrar de qualquer jeito, porque já os que eram da segurança já eliminavam o intruso. Ou seja, isso era normal. É desrespeito, é algum tipo de afronta o ousar entrar nos lugares ou nos recintos separados para a realeza humana. Imagina então para o Deus Todo-Poderoso. Foi isso que causou de Finéias não poupar e não pensar duas vezes. Esse transgressor, esse afrontador não ficará mais desse jeito. E lembre-se também de Davi. Quando ele vai contra o gigante, ele vai para defender o nome de Deus. Quem é esse que levanta para ofender o povo do Deus Todo-Poderoso? Pronto, ele derrubou o gigante e o matou. Portanto, precisamos perceber estas coisas. São gente que se coloca na defesa da santidade de Deus. Deus poderia fazê-lo facilmente, mas alguém se colocou ao lado de Deus. Pronto, e Deus gostou dessa manifestação de, sim, fidelidade a Ele e também zelo pela santidade de Deus e dos seus lugares. Assim, observe que nós temos em Números, no capítulo 3, no verso 38, quando lá na separação dos levitas e da posição deles em torno do tabernáculo, nós lemos o texto que diz assim, o verso 38 seria já para nós bastante. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para a banda do nascente, serão Moisés e Arão e seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário para guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Ou seja, o estranho que entra nos lugares santos, a ordem era ser eliminado ou eliminar a este. A mesma palavra nós encontramos em Números, no capítulo também 18, no verso 4. Apenas um verso que coloca a razão dessa ação tão forte do sacerdote Finéias. E o verso 4 diz para nós: mas se ajuntarão a ti e farão a guarda da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Pronto. O acampamento era para os israelitas, um povo que deveria estar santificado, puro, com zelo e respeito a Deus. E entra agora um casal para profanar as coisas de Deus, não foi poupado. A morte veio para eles. Nós temos esse registro aqui mesmo em Números, no capítulo 25, e os versos de 11 a 13, que leio neste momento. 11. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Verso 12, portanto dize, eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente, depois dele, terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Pronto, no ato, Finéias, vamos dizer, tomou a causa de Deus e já agiu no seu dever de zelar pela pureza do acampamento e do santuário de Deus. E Deus, pronto, já colocou elogio e também uma promessa eterna de paz.
coisas importantes, se nós tivermos o zelo das coisas de Deus. Aí está. E observe que fala-se de Jesus da mesma forma. Jesus, sim, tinha zelo de Deus. E no zelo de Deus foi que ele fez aquele alvoroço lá em Jerusalém, derribando a mesa dos cambistas e também eliminando ou afastando os animais e expulsando todo mundo, que eram aqueles que estavam vendendo e comprando no templo. O que está escrito, disse Jesus: a minha casa será chamada casa de oração, e você tem feito dela um covil de ladrões. E isso também achamos censura e lembrança disso no Salmo 106, nos versos 30 e 31. Vamos agora para o segundo subtítulo. Mas o primeiro texto que temos nesse subtítulo, a segunda contagem do povo e o anúncio da morte de Moisés, que vai acontecer ainda. O livro de Números se inicia com a contagem do povo de Israel no segundo ano de sua saída do Egito, quando ainda estavam aos pés do Monte Sinai, ou Monte Horebe, no Sinai. E agora se encerra com a contagem de uma nova geração, porquanto os que haviam participado do primeiro censo já haviam perecido no deserto, com exceção de Caleb e Josué e até agora o próprio Moisés. Algumas linhagens também já não existiam, em razão da contenda na qual Datã e Abirão e Coré com suas famílias haviam perecido. Esta seria a geração que herdaria a terra prometida. E, portanto, o Senhor determina dois princípios a serem seguidos na repartição da terra. Primeiro, que as tribos mais numerosas recebessem uma porção maior e as menos numerosas uma porção proporcionalmente menor. E segundo, que a distribuição fosse feita por sortes. Sistema esse que não só prevenia que disputas surgissem sobre a preferência ou precedência de uma tribo sobre a outra, mas também permitia que a providência divina tivesse a palavra final sobre a sorte de cada tribo na terra. Aí está. E para também argumentarmos no texto bíblico, temos os textos apontados abaixo, que são todos eles em Números capítulo 26. Primeiro, do verso 1 a 4. Aconteceu que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: toma a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Esse é o verso 4. Agora, aqui mesmo nesse texto, nesse mesmo capítulo 26, no verso 51, está escrito: estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. Aí está o número, praticamente como se voltasse ao número anterior do início da caminhada no deserto, agora quase que o mesmo número, repetindo-se quando vão entrar em Canaã. Aí mesmo, em Números 26, nós temos no verso 52, logo a seguir, a ordem do Senhor textual que nós falamos. E falou o Senhor Deus a Moisés, dizendo: a estes se repartirão a terra em herança segundo o número dos nomes.
Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. O 55 agora. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. 56. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E depois, no verso 64, e entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e também Josué, filho de Num. Observem bem que aí está esta colocação, sim, de que todos os que foram contados na saída do Egito, agora já não existem mais. E a contagem alcançou o número próximo. Nós achamos no capítulo 1 de Números, verso 46, que é uma pergunta que naturalmente se vai fazer. Quantos saíram? Qual foi a contagem? E lá no capítulo 1 de Números, verso 46, diz: todos os contados, pois, foram 603.550. Ou seja, em 40 anos, os que tombaram foram renovados na mesma quantidade. Um pouco a menos, mas aproximadamente a mesma coisa. E lembre-se que aqui estão contados os homens de guerra, de 20 anos para cima. Não estão contados nem os velhos, nem as mulheres, nem as crianças, nem os de menos de 20 anos, e não estão contados toda a tribo de Levi também, porque era tão somente de Deus. Não entrava nessas questões das guerras. Observemos isto. Muito bem, avançando um pouco mais, entramos num segundo texto, um segundo parágrafo desse subtítulo: a segunda contagem do povo e anúncio da morte de Moisés. É importante, é interessante vermos esse ponto. O texto que está em tela diz: contudo, essa tarefa não seria realizada sob a liderança de Moisés, que, conforme Deus já havia dito, não entraria na terra em razão da desobediência dele e de Arão, por ocasião da contenda sobre as águas de Meribá. Tendo sido negada a sua petição de passar o Jordão e ver a terra prometida, nada mais restava a este homem, que no mais havia cumprido fielmente sua missão, com zelo de Deus, pelos filhos de Israel, senão ser recolhido em paz pelo Senhor, que havia sido com ele em todo o tempo, e não o abandonaria na morte, nem descuidaria sequer do seu corpo. Observe, nem descuidaria sequer do seu corpo. Mas aqui vemos que, mesmo tendo a perspectiva de que sua missão estava completa, o profeta não demonstra menos preocupação com o povo eleito, rogando a Deus que constituísse um líder em seu lugar. Ao que o Senhor o orienta a constituir Josué, que já se havia mostrado fiel, principalmente em conduzir os israelitas nas guerras que seriam frequentes após atravessarem o Jordão. E assim, nós entramos na apresentação proposta de vários textos da Bíblia, naturalmente em Números capítulo 27 e também em Deuteronômio. É bom nós vermos esses textos. No capítulo 27, o verso 12 a 14.
onde está escrito: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão. E o verso 14: porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificares nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Foi quando Moisés, em vez de falar a rocha, irritado que ele estava com o povo, ele esqueceu da ordem de falar e bateu com o cajado na rocha. Ou seja, fez algo diferente do que Deus tinha mandado. Mas consideremos ainda, no verso 18 que vem à frente, nesse capítulo 17 mesmo: então disse o Senhor a Moisés: toma para ti Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E continuando, 20: e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor, conforme o seu dito. Sairão e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. 22: e fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor o ordenara pela mão de Moisés. Agora, depois disso, nós podemos ir para Deuteronômio capítulo 3 e observem que temos Moisés lamentando ter falhado junto às águas de Meribá, e insiste com Deus para poder entrar na terra prometida, e Deus simplesmente diz não, e nem me fale mais nesse assunto. Mas nas misericórdias de Deus, para o homem Moisés, que lhe foi fiel, Deus o leva ao monte e mostra toda a terra que seria a herança do povo de Israel, terra essa perpetuamente dada à descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés contemplou aquilo que Deus tinha preparado para o povo dele. Isso no sentido físico, como, digamos assim, figuras, porque depois nós vemos João em Apocalipse vendo a mesma terra, mas já a celestial, e naturalmente muito além, em excelência daquilo que foi o material. Mas, lendo o texto, Deuteronômio 3, verso 24, nós temos Moisés dizendo: também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste assunto. Pronto. Agora, parece que Deus está sendo duro. É sim, sim, não, não. Houve uma falha e Deus deu a palavra de punição, acabou. Está feito. Mas percebam, por favor, Moisés representa a lei.
E sutilmente isso também ficou como figura. A lei não conduz ao lugar da promessa de Deus para o povo dele. Não, é a graça. Então somente a graça. Então observe que a lei sim é de Deus e leva até o limite, perto, faltando só atravessar o Jordão. Entretanto, cabe a graça introduzir o povo na presença de Deus e estar com ele na eternidade. Então, sutilmente, temos aí outra vez a ideia, não é a lei que nos coloca no céu, é a graça de Deus. E está nesta figura. Como também é importante, interessante observar, em Deuteronômio, sim, já no capítulo 34, terminando toda essa trajetória, quando ainda temos os versos 5 e 6, que dizem para nós, 5, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este Deus o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Pronto. Ou seja, Deus sepultou Moisés e evitou algum aspecto de idolatria, suponho eu, que poderia acontecer. Se por pouca coisa muita gente entra na idolatria, imagine então Moisés, se o corpo dele e objetos deles fossem encontrados no tempo de hoje. Seria uma peregrinação idolátrica a um homem que somente foi um fiel servo de Deus em todo o seu tempo. Aí estão essas colocações. E continuando, partindo para a conclusão de tudo isso, o terceiro subtítulo, quando se tem o título de A Vingança de Deus contra os Midianitas e Moabitas. Sim, aí é o colocado desse único texto e parágrafo desse subtítulo 3. Ou seja, Deus agora vem trazer a vingança. Não provocaram a Israel, não tiveram o sucesso de muitos pecarem e tiveram o sucesso de muitos morrerem. Mas agora era a vez de Deus trazer o juízo sobre os moabitas e os midianitas. E o texto aqui para nós nos diz, e está em tela. Voltamos agora a nossa atenção para o capítulo 31, onde se nos relata a vingança exercida, ainda sob a liderança de Moisés, contra os moabitas e midianitas, tanto pela malícia e sutileza que havia usado contra os israelitas, lançando o tropeço da prostituição e idolatria em seu caminho e fazendo-os pecar e serem castigados por Deus, como também pela tentativa anterior de enfraquecê-los através de maldição. Não apenas os moabitas foram vencidos com um pequeno exército formado por 1000 homens de cada tribo, demonstrando que a força de Israel não estava no grande número dos seus exércitos, 600 mil, não. Nada disso. Mas a força de Israel estava tão somente em Deus. E lendo o texto, não estava no grande número dos exércitos, como também foram mortos alguns dos seus reis, e para surpresa nossa, menciona-se novamente Balaão, que ainda ávido pelo galardão de injustiça, ou da injustiça, parece ter voltado com um novo plano para amaldiçoar os israelitas, sem precisar contrariar a palavra expressa de Deus. Eis que este homem, tendo sido livrado uma vez da loucura do seu caminho por uma mula, uma jumenta, desta vez a ninguém teve para impedi-lo de receber a justa paga da sua transgressão. Também nessa batalha final nós temos a morte de Balaão. Paremos antes de ler os textos que estão propostos para nós.
Percebamos, Balaão podia ter ido embora e ficava livre de alguma coisa, mas a cobiça, a avareza dominou o seu ser, que se foi embora voltou, ou nem foi embora, ficou ali e ensinou a Balaque como fazer o povo sair da graça de Deus, provoca-o para pecar no deserto. Aí pronto, Deus vai se aborrecer contra o povo. E sim, foi isso que aconteceu. Balaão ensinou outros, que era estranho às coisas de Israel, que se pecar contra Deus, aí pronto, o povo seria separado de Deus. E assim aconteceu. Mas agora, na vingança, Números, no capítulo 31, nós temos essa narrativa de uma batalha lá no finalzinho, em que os midianitas e moabitas são derrotados lá no deserto. E lembre-se que Deus não permitiu antes que se batalhasse contra Moabe, nem Amon, e nem também os midianitas, todos são parentes. Mas por eles insistirem e provocarem a transgressão do povo para nisso tirá-los da presença de Deus, agora Deus cobra. No 31 vem a ordem da batalha. E falou o Senhor Deus a Moisés dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Assim foram dados milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, à guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo o varão. E aí depois, no verso 8, mataram mais além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Balaão, pronto aí, ó. Aí está o preço de se afastar de Deus pela cobiça, a avareza, querendo ouro prometido por Balaque. Mas se ganhou, não sei, mas que não usou, porque morreu ali mesmo, no deserto de Moabe. Aí está para nós a lição. Deixar as coisas de Deus por ouro, ou um prato de lentilhas como Esaú, pronto, já estragou, já perdeu tudo. Não faz parte daqueles que vão morar nos céus e viver com Deus eternamente. Portanto, para nós, o cuidado para nós mesmos. Porque às vezes, por pouca coisa, se perde a beleza das promessas de Deus nos lugares celestiais. Sim, alguns por avareza, alguns por prostituição, os prazeres da carne, gula, bebedice e tanta outra coisa mais que pode tentar o homem se afastar do caminho de Deus, e por pouca coisa perde o máximo. Portanto, a exortação de Apocalipse, que é: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas ainda temos aqui a proposta do verso 14 em Apocalipse capítulo 2, quando nós temos nas cartas de Deus para as igrejas da Ásia, no verso 14 do capítulo 2, encontramos esta colocação. Verso 14: mas umas poucas coisas tenho contra ti,
porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. É aqui que tem a revelação clara de Deus, que o que estava fazendo Balaão ali ainda era ensinar o povo a provocar Israel para pecar contra Deus. E Apocalipse fala, tem muitos assim também. E no dia de hoje não pode acontecer isso? Quando Deus diz que é deslealdade, sim, o divórcio, o desquite e outros nomes mais que alguém poderia usar, e quantos dizendo que não tem importância a separação, o desfazer um casamento? Estão ensinando o povo a pecar, que nem Balaão. Aí vai ter o prêmio de Balaão, a morte, que nem nesse capítulo 31, verso 8. E quando Deus diz que deixar alguém casar com alguém que tem ainda um cônjuge vivo é adultério, e estão dizendo que não, agora pode. Então estão falando contrário à Bíblia. Estão ensinando o povo a pecar. Isso é ensinamento de Balaão, ou não é? Com certeza que é. E esses que ensinam assim errado, dando permissão ao povo de pecar, dizendo que agora pode, também vão ser contados naquele dia da destruição do próprio Balaão. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, nos livre de pouco ou por muito, de qualquer forma nos desviarmos de Deus. Que Deus nos dê fidelidade até o último suspiro. Concluímos a parte da narrativa de Números, onde percebemos a excelência do ministério de Moisés, que foi fiel sobre toda a casa de Deus, assegurando-se de que Israel estava preparado para entrar na terra prometida, antes de finalmente poder subir ao monte de onde seria recolhido em paz. Ou seja, essa última vitória, essa vergonha de cederem à tentação dos midianitas e moabitas no deserto, Moisés viu a vingança de Deus na destruição desses e também do próprio Balaão, que ousou querer amaldiçoar o povo de Deus. A palavra de Gênesis 12, forte até hoje. Deus falou a Abraão, benditos que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Aí fica para nós o alerta até hoje. E o cuidado que devemos ter com as coisas em que Deus tem o seu nome marcado. Muito bem, assim estamos encerrando, lembrando que no nosso esboço apresentamos 3 subtítulos. Finéias faz propiciação pelo pecado de Israel com as moabitas. O segundo subtítulo, segunda contagem do povo e o anúncio da morte de Moisés. E o terceiro, a vingança de Deus contra os midianitas e moabitas. Aí estamos quase terminando o livro de Números e as nossas lições deste trimestre. Mas quanto ensinamento, quanta advertência, colocando corretamente a figura do passado no que estamos vivendo hoje. Estamos numa jornada no deserto. Vamos tomar cuidado. E o texto áureo foi em Deuteronômio capítulo 3, verso 28 e 29, que diz, manda, pois, a Josué, esforça e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Assim ficamos neste vale defronte de Bet-peor. E assim que Deus vos abençoe. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se.
clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.